Olá, hoje nós vamos falar dos mecanismos de defesa do ego. O que são esses mecanismos? Eles são estratégias para que nós mesmos, estratégias do nosso inconsciente, para que nós mesmos a gente consiga proteger a nossa personalidade de, por exemplo, ameaças do externo, tá? Eu sou a Alessandra, eu vou falar do mecanismo de defesa fantasia, como funciona, o que é esse mecanismo. São imaginações que a pessoa tem sobre uma realidade diferente, que não seria o real dela, né? Então, como que isso funciona? O indivíduo, ele vai criar uma história em que ele vai satisfazer todo o desprazer que ele tem na vida dele. Então, ele cria na sua mente uma história que vai satisfazer todo esse desprazer que ele vai criar, né? Que ele tem na realidade dele, na verdade. Então, essa história, ela não vai conseguir alcançar a realidade, né? Então, é só realmente um teatro, como se fosse um teatro mental que a pessoa faz, né? Então, ela vai ser o protagonista de uma história que ela mesma vai criar. Essa história, ela vai ser diferente do que a pessoa vive no real, né? E os desejos, eles vão ser todos satisfeitos a partir desse teatro que a pessoa cria na cabeça, tá? Então, por que vai acontecer esse mecanismo? Esse mecanismo acontece para que a pessoa ela consiga fugir da sua realidade e conseguir concretizar alguns desejos da vida, né? Por exemplo. E também a questão da ansiedade que a pessoa tem de um futuro. Será que eu vou realizar isso? Será que eu vou realizar aquilo? Então a pessoa ela vai criando possibilidades na sua cabeça que nem sempre vão se concretizar. Um exemplo disso são as redes sociais, que é onde nós postamos o que a gente quer. O que a gente quer que os outros saibam da gente. Necessariamente não é tudo sobre a gente. Normalmente não é tudo, né? Então, esse mecanismo ele se encaixa muito bem nisso. Porque, por exemplo, num site de relacionamento, você vai colocar ali o que a pessoa quer que você saiba sobre você. Mas pode ser que ela chegue pessoalmente, conversar com você, comece a conviver com você e não seja nada do que ela imaginava. Então você cria uma fantasia dentro dessa rede social. E eu trouxe uma frase que eu achei bem legal e que resume muito bem isso, que seria: quando apenas sonhamos com a vida que queremos ter, negamos nosso potencial de criação e nos contentamos com migalhas. Essas migalhas seriam esses desejos criados pela nossa cabeça como se fosse uma realidade mesmo. Oi, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre o mecanismo de defesa do ego de deslocamento. Deslocamento é um mecanismo de defesa do ego que consiste no deslocamento de ações de um alvo desejado para um alvo substituto, quando há uma razão para a qual o primeiro alvo não esteja disponível. Então, ocorre o deslocamento, que pode consistir em manter a ação e mudar o alvo. Exemplos simples de deslocamento seriam quando um chefe é ruim com seu funcionário não tem quem descontar, então desloca essa energia para um objeto, como no exemplo ali. Ou então, esse funcionário chega em casa e, não tendo em quem descontar, acaba descontando no próprio filho. Esse filho, não tendo em quem descontar a raiva, essa energia psíquica, acaba chutando o cachorro, destruindo um objeto, enfim, ou encontra alguém em quem descontar. Não podendo ser deslocado, não tendo essa possibilidade, então a pessoa vai transferir ou vai direcionar a ação para quem merece, no caso. O deslocamento ocorre quando o id quer fazer algo que o superego não permite. Então, o ego encontra outra maneira de liberar a energia do id, essa energia psíquica. Assim, as ações são destinadas a assuntos ou pessoas parecidas. Então, quando eu quero gritar com alguém que eu não posso, porque essa pessoa vai me jogar algo, vai responder ou vai me demitir porque ela tem um poder sobre mim, eu vou encontrar alguém com quem eu possa gritar e então descontar essa raiva, essa energia. Olá, eu me chamo Flávia e eu vou falar para vocês um pouco sobre o mecanismo de defesa Katitimi. Então, a Katitimi é um mecanismo de defesa do ego que vai consistir na distorção de percepções, pensamentos e lembranças do indivíduo. Isso acontece devido a experiências angustiantes que esse sujeito teve
ou a desejos que eles são carregados de emoções e afetividade. É como se as pessoas elas criassem uma máscara para determinadas situações, escondendo o que é real, o que é a realidade daquela situação. Então, a catitimia a gente vai poder resumir ela, falando que ela se trata da ação que as tendências afetivas exercem sobre a nossa percepção, justamente porque elas mascaram a percepção que a gente tem sobre algo, sobre determinadas situações ou sobre alguém. Um exemplo que a gente pode citar é quando uma pessoa é extremamente apaixonada por alguém. Muitas vezes ela não consegue enxergar os defeitos que aquela pessoa tenha, e talvez sejam defeitos que ela precise enxergar, como é o caso de uma pessoa que esteja passando por um relacionamento abusivo. Ela não consegue enxergar que aquele relacionamento é abusivo, porque ela tem toda uma carga afetiva, uma carga emocional sobre aquela pessoa. É aquele dizer, o amor é cego. É como se ela não conseguisse enxergar a realidade total daquela situação e daquele indivíduo. Ela só consegue enxergar aquilo que é benéfico, aquilo que é bom. Outro exemplo que a gente pode citar é uma mãe. Uma mãe dificilmente ela consegue ver algum defeito nos seus filhos. Porque ela tem toda uma carga emocional sobre o seu filho. Ela sempre vai estar passando a mão na cabeça do filho, porque ela não consegue enxergar, talvez, que aquilo seja um defeito no filho. Ela só vai conseguir enxergar aquilo que é bom, aquilo que é benéfico. Não tem como se o filho não tivesse defeitos, porque a máscara, o filtro da afetividade que ela tem, do amor que ela tem por aquele filho, ele mascara a situação, mascara coisas e ela não consegue enxergar, é incapaz de enxergar. E ainda outro exemplo é em situações de medo. A nossa percepção vai fazer com que a gente aumente, às vezes, alguma coisa. Como é o exemplo de um animal que você sente medo. Por exemplo, eu sinto muito medo de cobra. Vou ver uma serpente, vou olhar e vou contar para outra pessoa. Nossa, aquela serpente era enorme, tinha 3 metros de comprimento. Mas, na verdade, ela não era tão grande. Era a minha percepção, o meu medo, que fez com que a minha percepção tornasse aquele animal ainda maior. Uma pessoa que era aracnofóbica, ela vai olhar para uma aranha e vai enxergar uma aranha, às vezes, muito maior do que ela é. Porque o medo dela fez ela ficar com ainda mais medo daquele animal. E fez com que ela enxergasse um animal muito maior. Então, esses seriam os nossos 3 mecanismos de defesa: a fantasia, o deslocamento e a catitimia. Eu agradeço a todos, obrigado pela atenção.